Teu pai é humano e comum e disfuncional. Mas tu te lembra quando tu era bem pequenininho. E tu ainda não tinha o julgamento desenvolvido. E como tu não tinha o julgamento desenvolvido, teu pai era um herói para ti. E a tua mãe era uma rainha. Marcelo, o problema é que agora eu tenho julgamento. Então vai trabalhar de juiz. Porque em relação ao teu pai, o teu papel não é julgar, é desfrutar. É receber. É deliciar-se pelo que eles podem te dar. Porque enquanto tu é o juiz do cigarro dele, tu não é o filhinho que recebe um abraço e um beijo dele. E ele está vivo. Eu te convido a deixar de fazer o que eu fazia e a passar a fazer o que eu tento fazer. Utilizar o teu pincel marca-texto que Deus te deu da melhor maneira possível. Um dia eu passei pincel marca-texto no fato do meu pai trabalhar demais e não me levar ao futebol. Um dia eu passei pincel marca-texto no fato do meu pai ver Jornal Nacional e não conversar comigo, e quando eu puxava a conversa ele mandava eu calar a boca. Um dia eu passei pincel marca-texto no fato do meu pai não ter feito massagem nos meus pés tortos conforme o ortopedista mandou. Um dia eu passei pincel marca-texto no fato da minha mãe ser muito braba. Um dia eu passei pincel marca-texto no fato da minha mãe ser reclamona nos restaurantes. Um dia eu passei pincel marca-texto na minha mãe ser uma chata dentro de casa, se importar mais com a beleza da casa do que a alegria dos filhos. E o que eu consegui? 96 quilos. Uma dívida de 3,5 milhões. Sintomas no meu corpo. Até que a vida me pegou pelo colarinho e fez assim: cheira o que tu está fazendo com a tua própria vida. Eu, um homem honesto, inteligente, trabalhador, competente, doente, quebrado e pronto para ficar só. Não porque eu não me esforçasse, não porque eu não quisesse, porque eu havia me desconectado das minhas raízes. E eu aprendi do pior jeito, mas eu aprendi. Então eu passei a passar pincel marca-texto. Naquele dia que o meu pai me vendo brincar com picolés, palitos de picolé sujo, recolheu-os de mim, eu fiquei com raiva dele, e 10 minutos depois ele voltou com 1000 palitos novos de picolé. Eu passei a passar pincel marca-texto no fato de que quando eu desisti da minha faculdade, coloquei 2 anos de faculdade fora. O meu pai estava quase quebrado, ele disse: faz o que é melhor para ti, meu filho. E ele andava de Corcel 77, eu estudava numa faculdade particular. Eu resolvi colocar pincel marca-texto naquele dia que o meu pai me perguntou se eu estava passando remédio das minhas feridas. E eu disse que não. Ele ficou bravo, mandou eu entrar no banheiro, mandou eu me despir, eu achei que eu ia apanhar. E ele pegou aquele algodão, embebeu naquele líquido amarelinho e passou em cada uma das feridas do meu corpo. Eu resolvi passar pincel marca-texto naquele dia que eu estava insone, com medo, no frio. Minha mãe me envolveu num cobertor, me colocou na pia da cozinha, assou um queijo na chama do fogão, envolveu em açúcar, e eu sinto o sabor do queijo com açúcar da minha mãe aqui. Esse queijo tem sabor de amor. Eu resolvi passar o pincel marca-texto naquele dia que a minha mãe ligou do trabalho dela e disse: não toma banho, meu filho, está muito frio. E ela chegou em casa, pegou uma panelinha, colocou álcool para aquecer o meu banho. Não aqueceu o banho coisa nenhuma, aqueceu o meu coração, porque ela estava no trabalho dela, e ela pensou em mim.
Eu resolvi colocar pincel marca-texto naquela dia que ela chegou com um ventilador desse tamanho, Arno, porque ela pensou que o filho dela estava passando calor. Aonde tu tem passado pincéis marca-texto? Se tu está passando no que os teus pais não te deram, tu te sente mal amado e tu tem um vazio. Se tu passa pincel marca-texto no que eles conseguiram, no que foi possível para eles, tu é um homem e uma mulher nutrida, pronto para dar o teu melhor para os teus clientes e para os teus filhos. E quem sabe o que os teus filhos estão precisando é que tu olhe para eles como teu pai olhava para ti. Porque quando tu estiver nutrido do amor dos teus pais, tu não vai ser um sanguessuga de crianças. Alguém que dependa da compreensão dos teus filhos, porque os teus filhos não têm como compreender. Eles não passaram pelo que tu passou. E é porque os pais vêm na frente, que eles têm que suportar a dor de dar um soco na mesa e dizer: eu não preciso do teu amor. Eu tenho o teu avô e a tua avó, mas na minha casa mando eu. Respira fundo. Volta para o colo do teu pai e da tua mãe, antes que a vida faça contigo o que fez comigo. Gostou do que ouviu? Então, toca no botão aqui embaixo e vem descobrir mais sobre a minha imersão. Me dá 3 dias, com tudo que tu tens aí, e eu vou te mostrar as 9 leis que mudarão a tua vida para sempre.